Requeiro, nos termos do artigo 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e no artigo 144, inciso 3, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, e aqui eu estou colocando ouvido o plenário, a transformação desta sessão aberta em sessão secreta. Assinado deputado Mendonça Filho e outros. Em votação. Os senhores... Orientação de bancada, PT pelo orientação de bancada pelo PT. Orientação de bancada. PT pela sessão aberta. Senhor presidente. Orientação de bancada. Senhor Deputado, presidente. por favor. Deputado Eduardo Cunha. Bom, Depois, pelo PT, deputado Afonso. Senhor presidente, Depois, deputado Júlio. Vossa Excelência, em questão de ordem, decidiu que a sessão ficaria aberta assim o desejasse para prestar informações. O que é um recurso da sua decisão e não um requerimento. É um recurso. Então, É um o que recurso da é minha o decisão. seguinte, o PMDB manifesta contrário ao acolhimento do recurso, a menos que Vossa Excelência, no juízo da presidência, entenda que informações sigilosas serão divulgadas e queira fazê-lo administrativamente, ou o depoente ou peça. Se nós estamos aqui para fazer uma ausência de declarações públicas, transformar a ausência privada, frustrar todo mundo que aqui está para assistir, então o PMDB não concorda, a menos que haja o posicionamento do depoente. Este é um recurso... Presidente Vital do Rio. Vou ouvi-lo. Com apoiamento Vou ouvi-lo. também do senador Fleury. Vou ouvi-lo, Com senador Fleury. apoiamento do senador Fleury Com também. apoiamento de Vossa Excelência. Bom, com apoiamento do senador Fleury. Nós estamos votando um recurso à minha decisão, contrariando o requerimento. É um recurso à minha decisão. Não, presidente, é um requerimento de votação A questão de ordem, secreta. Vossa Excelência, eu não aceitei. Vossa Excelência veio ok, com um requerimento. ok. E esse requerimento eu estou colocando agora... Em votação, ouvindo os encaminhamentos. Vou ouvir o encaminhamento agora pelo PT, Afonso, pelo PSB, Delgado. Presidente, nós subscrevemos para dar celeridade e não voltar uma meia hora de questões de ordem. Nós somos pela manutenção da sessão aberta e queremos apurar todos os fatos. Júlio. Senhor presidente, a sessão estava aberta e, enquanto foi feita, as ilações começam a serem dadas. O relator fez 3 perguntas que foram negadas pelo depoimento a respeito de um tema específico. Se o depoente resolve fazer na justiça a delação para poder proteger a ele e seus familiares, com relação à sociedade brasileira, nós temos que proteger o parlamento com relação àqueles que, por ilações, são citados e não podem se defender. Eu quero aqui muito claramente dizer que, se for para contribuir, e esse foi o sentido, que o princípio da transformação para secreta seja a forma dele contribuir com o povo brasileiro, porque tem eleições daqui a 20 dias, eu defendo que a votação se transforme em secreta. Bom, encaminhamento pelo PSB, apoiando o requerimento. Eu tenho mais... Não, já foi encaminhado. Vossa Excelência... Mas vamos votar. Por favor, vamos votar. Humberto, PSDB. Presidente, o Democratas tem o direito de orientar. Total direito. 1 minuto, Vossa Excelência pode falar novamente. E a orientação é o seguinte: há os que querem iluminar e os que querem iludir. Manter a sessão aberta é um jogo combinado. A investigação só tem uma chance: é fechar esta reunião. Okay. Se não fechar, vai ganhar quem não quer investigar. Embaçaí, com a palavra. Encaminhamento rápido para que a gente possa... Protesto, senhor presidente. Protesto, presidente. Combinado Protesto. Não é verdade. Isso é uma acusação que não tem pertinência. Não botou o chapéu, ao contrário. Não é verdade. Nós queremos investigar. Botou o chapéu, já encaminhou. Nós queremos Você viu o chapéu, Florencio? O PT já encaminhou, senhor presidente. Embaçaí já com a palavra, por favor. Por favor. Por favor, Embaçaí com a palavra. Irineu, o PT já encaminhou. O PT já encaminhou. Senhor presidente, a sessão aberta, todos nós sabemos que não vai ter nenhuma consequência, porque o senhor Paulo Roberto se recusa a fazer as respostas, no direito que ele tem. Então, acho que devemos fazer uma tentativa de uma sessão secreta, até porque, senhor presidente, eu tenho muita curiosidade em saber o que é que o senhor Paulo Roberto estava escrevendo aqui atrás do macacão da presidente Dilma. A presidente Dilma já tinha colocado aqui o seu autógrafo do macacão do senhor Paulo Roberto. Eu gostaria de saber o que é que está escrevendo aqui atrás do macacão da presidente Dilma. Senadora Vanessa, para encaminhar, Vossa Excelência. Senhor presidente, já foi encaminhado, o PT já encaminhou, Afonso já encaminhou. Veja bem, já encaminhou, alguns parlamentares aqui
Alguns parlamentares aqui, senhor presidente, alguns parlamentares estão tentando manipular essa sessão para sair daqui vitorioso de qualquer forma. Eu quero dizer que Vossa Excelência tomou uma decisão e a ela houve um recurso porque Vossa Excelência se baseou em todas as questões de ordens feitas preliminarmente. E quais foram as questões de ordem? Todas elas, senhor presidente. Nenhuma oposta à outra. Vamos ouvir o depoente. Se ele falar em público, falará em público. Se ele disser que fala em sessão secreta, vamos fazer sessão secreta. Já ouvimos o depoente, que não fala nem em sessão aberta e nem em sessão secreta. Então, isso não é teatro. Se o povo está sendo frustrado, não é por nós. Mais do que ninguém, nós queremos a resposta. O quanto antes, melhor. Para corrigir todo um esquema, infelizmente, que marca a República. Mas não podemos fazer disso aqui um palanque, senhor presidente, para vir pessoas e dizer que se não aprovar isso aqui, ganhou, se não aprovar aquilo, perdeu, senhor presidente. Então, eu voto com Vossa Excelência pela coerência, mantendo aquilo que todos propuseram inicialmente. Não há necessidade de fazer sessão fechada se o próprio depoente disse que ficará calado. Enio pelo PDT e Rubem pelo PPS, para que nós possamos ir a voto. Senhor presidente, a questão é simples, senhor presidente. Eu peço a atenção de Vossa Excelência e dos colegas parlamentares. Um minuto. Por que essa pressa toda? Não entendo por que tanta pressa. Aqui, parlamentares receberam cópias sigilosas de toda a Operação Lava Jato, de toda a documentação. A assessoria estudou essas cópias e cada um tem informações que poderiam ser interligadas. Só que ninguém vai poder falar sobre elas numa sessão aberta, sob risco de ser responsabilizado penalmente. Então, uma sessão fechada, no mínimo, daria a nós, parlamentares, a oportunidade de saber o que cada parlamentar tem, o que a assessoria de cada parlamentar concluiu em cima dessa documentação secreta. Aí sim, renderia um pouco. O ideal seria a palavra do senhor Paulo Roberto. Mas ele certamente está com um olhar muito sério, porque ele deve estar avaliando e olhando como cada parlamentar se pronuncia aqui. Rubem Bueno, com a palavra para encaminhamento, Simplício, e aí vamos a voto, ok? Senhor presidente, apenas porque eu gostaria de perguntar em sessão aberta ao senhor Paulo Roberto Costa se ele utilizava do telefone celular funcional 82119369. Rubem, para encaminhar... Não, eu gostaria de perguntar publicamente. Eu estou pedindo a Vossa Excelência para encaminhar. Isso eu gostaria de perguntar desta forma. Se ele utilizava desse telefone celular funcional da Petrobras. E se tinha algum negócio com Alberto Youssef que fazia com a Petrobras esses negócios através desse celular em Volta Redonda. Isso eu gostaria de perguntar publicamente. E o encaminhamento, E o encaminhamento, senhor presidente, do jeito que nós estamos fazendo agora e vendo que o encaminhamento está sendo feito, nós vamos pedir a sessão secreta. Ok, sessão secreta. Simplício, para encerrar. Só um encaminhamento, por favor. É fundamental que nós tenhamos algum resultado desta sessão. Permitir que essa sessão continue de forma aberta é beneficiar quem está por trás desses esquemas. Então nós precisamos, aqui nós já sabemos o resultado da sessão aberta, nós precisamos avançar para a sessão fechada para tentar colher alguma informação que Vou chamar nominalmente os senhores parlamentares. Levar ao conhecimento da sociedade. Chamar nominalmente os senhores parlamentares. Por favor, meu vice-presidente, para acompanhar a votação. Senadores João Alberto, Valdir Raup, Sérgio Petecão, Ciro Nogueira, José Pimentel, Vanessa Graziotin. Vossa Excelência mantém a decisão da presidência pela manutenção da sessão aberta. Exatamente. Vanessa Graziotin. Senador Humberto Costa. Sessão aberta, senhor presidente. Com a decisão da presidência. Assir Gugas, Aníbal Diniz. Aníbal Diniz está aqui, desculpa. Meu presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Voto pela manutenção da sessão aberta para que o Brasil possa acompanhar transparentemente o transcurso dessa reunião. Antônio Aureliano. Fechada, senhor presidente. Fechada. Mário Couto, Jaime Campos, Antônio Carlos Rodrigues. Mantenha a sessão aberta, acompanho a presidência. Senador vice-presidente Jim Argelo. Vou na sessão fechada. Senador Ataídes Oliveira. Algum outro senador presente, por favor, queira se identificar? Senador José Agripino. Senador José Agripino, pelos democratas. Como última chance, presidente, de se obter alguma coisa dessa reunião, sessão fechada. Algum outro senador que eu não estou
Divisando o senador Fleury. Está aqui, senador Fleury ao meu lado. Ele não é membro, desculpa. O senador Fleury não é membro. Vamos à lista agora dos senhores e senhoras e senhores deputados. Com a palavra, relator Marco Maia. Voto com o presidente. Sim. Cibá Machado. Não está. Sandro Mabel. Com o senhor, senhor presidente. Sandro Mabel. Lúcio Vieira Lima. Voto com o senhor, senhor presidente. Hugo Napoleão. José Carlos Araújo. Ele estava aqui. Senhor presidente, eu acho, que esse cidadão devia ter respeito com essa casa. Vem aqui, devia ter dito que não ia falar nada antes de fazer com que essa casa se mobilizasse toda para estar aqui para ouvir, e ele não quer falar. Olha, já sabia que eu não ia falar, podia evitar esse constrangimento dessa casa e de todos nós. Portanto, lógico, só isso, não só o custo dele, como o custo nosso, do Brasil. Ele saqueou a Petrobras, saqueou o Brasil, e aí faz com que esses gastos todos sejam feitos nesse momento. Portanto, senhor presidente, tanto faz aberta como fechada, a mesma coisa, não vai falar de hipótese nenhuma. Então, eu vou... Vossa Excelência quer deixar eu votar ou quer votar por mim? Até hoje o direito do parlamentar é usar a palavra. Deputado Araújo, vote, meu irmão e amigo. Não preciso de interlocutor. Então, senhor presidente, mais uma vez eu vou acompanhar Vossa Excelência, porque não vejo alternativa. Se tivesse uma única esperança que ele falasse alguma coisa, eu votaria pela votação secreta. Mas sei que não vai falar, portanto, acompanhe Vossa Excelência. Carlos Sampaio. Líder. Só um registro, presidente. A sugestão de uma audiência secreta, sigilosa, ficou muito claro para todo mundo. É uma tentativa de obter informação, porque na pública ela não mais virá. Isso todos sabem. Daí o porquê ter alguns, ao invés de dizer sessão aberta, dizer acompanhe Vossa Excelência, para não ficar muito claro aquilo que é evidente. Na aberta nós não teremos nenhuma informação. Na sigilosa é uma tentativa, e por essa razão sou a favor da sigilosa. Ok. Não, senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Não pode, na hora que o deputado fala da questão do voto dos outros, que está dizendo acompanhe Vossa Excelência, como se fosse uma tentativa de esconder algo, o depoente já falou que não vai falar secretamente, a não ser que queira torturá-lo numa sessão secreta. Okay. Ele já disse. Eu não sou adepto da tática de tortura, da prática de tortura. Ao contrário, combato energicamente. Okay. Quem mais quer saber é o PMDB. Agora, já dito que não vai falar, eu não sei que prática vai ser adotada secretamente. Vamos continuar a votação. Deputado Rodrigo Maia. Voto pela secreta, senhor presidente. Deputado Bernardo Santana. Deputado João Carlos Bacelar. Senhor presidente, sim. O Brasil todo aguardando aqui esse depoimento do senhor Paulo Roberto, mas ao mesmo tempo a imprensa já divulgando que ele não iria falar. Então acho que ele não vai falar nem na aberta nem na fechada. Por isso acompanho o senhor pela sessão aberta e esclarecer o mais rápido possível para a nação brasileira. Deputado Júlio Delgado. Só reiterando que a tentativa da secreta é para poder ver se a gente conseguia, do nobre depoente, a sensibilidade de contribuir com a sociedade brasileira. Mas o circo está sendo armado com a sessão aberta. Por isso eu voto com a sessão fechada, senhor presidente. Deputado Francisquini. Presidente, isso é um trocadilho que estão tentando armar com a opinião pública. Parece que quem está defendendo a sessão fechada está defendendo que a gente esconda as coisas que nós vamos perguntar. E é o contrário. Na aberta já falou que não fala. Na fechada nós vamos poder... Eu sei que não vai falar também, mas podemos fazer as nossas perguntas com as quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Se eu fizer essa pergunta, estou cometendo crime de quebra de sigilo. E o governo, a gente já viu que esse governo é ímpar na questão de investigar quem vazou e esquece, varra para debaixo do tapete a corrupção. Eu queria, presidente, votando agora, que o nosso depoente pudesse pelo menos confirmar o nome dos deputados federais, senadores, ex-governadores, ministros e os casos que se envolveram em corrupção, já que jogou a lama para dentro do Congresso, da esplanada, do país inteiro, e essa lama vai ser muito difícil da gente varrê-la para fora desses órgãos. Publicamente ele podia contestar agora tudo isso, presidente. Nós votamos para a sessão secreta. Deputado Bueno, Rubens Bueno, com a palavra.
Olha, senhor presidente, eu também gostaria de, na sessão aberta, obter a resposta das ligações telefônicas do celular funcional da Petrobras. Ligações várias que ele fez para o senhor Roberto Youssef e saber dos negócios com a Petrobras em Volta Redonda. Se isso não é possível, nós vamos tentar, então, na sessão secreta, lembrando, senhor presidente, que nós precisamos saber da interpelação da mesa ao ex-presidente Lula daquilo que ele pronunciou publicamente. Isso é de fundamental importância para o país. Vossa Excelência faz o requerimento, por favor. Arnaldo Faria de Sá. Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, eu vou dar meu voto, mas eu estou com uma curiosidade, senhor presidente. Sim, senhor. As informações que o Brasil tomou conhecimento do depoimento do senhor Paulo Roberto, a Polícia Federal, foi em sessão fechada ou aberta? Porque nós tomamos conhecimento pelos jornais e pelas revistas. Então, eu não sei se foi em sessão aberta ou fechada. Então, como ele não vai falar em nenhuma das duas, eu estou votando pela sessão aberta. Por quê? Se for fechada amanhã, os jornais e as revistas vão saber também. Dos membros titulares do PT, há uma ausência que será compensada pela presença do deputado Afonso Florencio. Como vota Vossa Excelência? Só cabe um. Afonso Se Afonso não votar, a gente passa a palavra a Irini. Senhor presidente, nós estamos aqui para revelar a verdade desses fatos ao país depois de uma investigação séria. Se o depoente já disse que não falará nem numa aberta, nem numa fechada, eu não gosto de trabalhar com versões. E eu acho que o Brasil merece que os fatos sejam relatados e comprovados. Uma sessão fechada só serviria para a construção de versões. Eu acho que isso não serve à democracia do Brasil, por isso eu vou votar pela aberta. Ok. Deputado Enio Bassi. Senhor presidente, nós temos 3 poderes nesse país, executivo, judiciário e legislativo. E eu entendo que pela suspeição que se colocou em cima do presidente do Senado e presidente da Câmara, ou seja, possivelmente envolvidos em tudo isso, sinceramente o Poder Legislativo está sob suspeição também. E vergonhosamente a população brasileira assiste o que nós estamos presenciando. Se ele não quer falar, mas que venha cópia e que venha público o que alguns tentam manter em sigilo. Por isso, eu voto pela sessão secreta na tentativa de expormos alguma coisa que está hoje guardado a 7 chaves. Obrigado, senhor presidente. Computados os votos, votaram com o requerimento 8 senhoras e senhores parlamentares, votaram contrário ao requerimento para manter a sessão aberta, 10 senhoras e senhores parlamentares. Vamos continuar com a sessão. Com a palavra o deputado Onyx Lorenzoni. 10-8. Com a palavra o senhor relator. Bom, eu não havia encerrado os meus questionamentos ainda, mas quero dizer que muito me constrange fazer perguntas e questionamentos sem que haja a respectiva resposta. Senhor relator, podia só uma opinião. Ele não responder a cada uma. Só quando ele quisesse, então, responder alguma, que ele pudesse vir ao microfone e repetir a mesma frase hedionda que nós vamos ficar a tarde inteira ouvindo. Não, eu com isso estou abrindo mão, neste momento, de fazer o restante dos meus questionamentos. Muito obrigado. Com a palavra...